vida eu vou te amar. E em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E em cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar. Olá! A aula de hoje vai continuar abordando as questões relativas ao período composto. É bom lembrar que o período composto consiste na investigação das relações que as orações estabelecem entre si dentro de uma mesma frase. O clipe que contextualiza a nossa aula de hoje apresenta uma música clássica da Bossa Nova, Eu Sei Que Vou Te Amar, e é ela que serve de gancho para nós darmos continuidade ao estudo dessas relações sintáticas. Hoje nós vamos ver o período composto por subordinação. Vocês devem lembrar-se que na música apresentada no início da aula, o narrador inicia alguns versos mantendo a mesma estrutura sintática. É possível lembrar-se que na música 3 versos são muito parecidos. Eu sei que vou te amar, eu sei que vou chorar e eu sei que vou sofrer. Nós temos aqui 3 exemplos de períodos compostos por subordinação. Primeiro vamos provar que temos aqui exemplos de períodos compostos. Para dividirmos o período, é preciso antes que sublinhemos os verbos que aparecem nele. Eu sei que vou te amar. Aqui nós vamos ter uma locução verbal, vou amar. 2 verbos com o valor de 1 apenas. Nós temos aqui a conjunção que divide a primeira e a segunda oração. Então, nós temos aqui um período composto. Por que por subordinação? Porque a relação que essas orações estabelecem entre si são relações de dependência de sentido. Observem que a primeira oração sozinha não faz sentido algum, assim como a segunda oração isolada da primeira também não nos parece ter sentido. Então, o período composto por subordinação é aquele que apresenta orações que mantêm entre si uma relação de dependência de sentido. Só para completar esta abordagem, o mesmo vai acontecer aqui. Eu sei que vou chorar. Aqui temos a locução verbal da segunda oração. Primeira oração, segunda oração. Observem que a primeira oração precisa da segunda para ter seu sentido completo.
Assim como a segunda mantém a mesma relação de dependência de sentido com a primeira oração deste período composto. O mesmo vai acontecer no terceiro exemplo. Sei que vou sofrer novamente uma locução verbal. Aqui nós vamos ter a conjunção que separa estas duas orações. Temos aqui a primeira oração, temos a segunda oração. Estas orações mantêm também entre si uma relação de dependência de sentido. Então hoje nós vamos ver como se classificam as orações subordinadas. As orações subordinadas classificam-se em orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Cada uma dessas classificações tem também uma subclassificação, que é o que nós vamos ver agora. Como é que podemos identificar e classificar as orações subordinadas substantivas? Por que essas orações se chamam orações subordinadas substantivas? Bem, subordinadas porque elas mantêm entre si uma relação de dependência de sentido. E substantivas porque essas orações têm valor de um substantivo. Só para lembrar, o substantivo pode ter a função sintática dentro da frase, obviamente. Ele tem a função de sujeito, o substantivo pode ter função de objeto direto, pode ter a função de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Vamos observar este exemplo aqui na lousa. Veja, é importante o teu aprendizado. Como nós já vimos em aulas anteriores, o que devemos fazer quando nos deparamos com uma frase organizada? Vamos marcar o verbo para observar se temos aqui um período simples ou um período composto. Nós temos ali o verbo iniciando a frase. Bom, só temos um verbo, temos um período simples aqui. A primeira coisa que devemos observar é identificar o sujeito desta oração. Temos, é importante o teu aprendizado. Para encontrar o sujeito, vamos fazer a pergunta ao verbo: o que é importante? Qual é o sujeito desta oração? O teu aprendizado. Observar que a palavra aprendizado é um substantivo que está funcionando aqui nesta oração como núcleo do sujeito. Mas nós podemos organizar esta mesma ideia de uma outra maneira. Observem, é importante que aprendas. É importante que aprendas. Vamos observar aqui que a mesma ideia que aparece na oração anterior, no período simples mostrado anteriormente, agora foi desdobrado num período composto. Como nós podemos saber disso? É simples. Vamos primeiro marcar o verbo é, e aqui temos o verbo aprender. Temos aqui uma conjunção que separa as duas orações. Eu quero que vocês observem a relação que há entre aprender, verbo, e aprendizado, substantivo. Aqui a palavra aprendizado é um substantivo e está funcionando como núcleo do sujeito da oração. A palavra aqui no segundo período, no período composto, é um verbo. Vamos ver o que é que acontece daqui para frente. É evidente que as orações têm de apresentar um sujeito, que o verbo apresenta sempre um sujeito. Vamos ver qual é o sujeito do verbo da primeira oração, ou seja, da oração
oração principal deste período composto. É só perguntar a este verbo a pergunta que se faz normalmente para encontrar o sujeito. O que é importante? Onde é que nós vamos encontrar o sujeito daquele verbo? Nós vamos encontrar aqui, na segunda oração. O que é importante? Que aprendas. Ora, a segunda oração todinha funcionando como o sujeito da oração principal. Então, nós vamos ter aqui uma oração subordinada, substantiva. Por quê? Porque ela tem o valor de um substantivo. Ela é substantiva por ter o valor de um substantivo e ela é também subjetiva. Por quê? Porque é a oração todinha funcionando como sujeito da oração principal. Então, nós vamos ver agora com mais detalhes a classificação ou a subclassificação das orações subordinadas substantivas. Classificam-se, então, em subordinadas substantivas subjetivas, subordinadas substantivas objetivas diretas, subordinadas substantivas objetivas indiretas, subordinadas substantivas completivas nominais, subordinadas substantivas predicativas e subordinadas substantivas apositivas. Agora vamos trabalhar com cada uma destas classificações. Só para reforçar, vamos ver aqui um outro exemplo de orações subordinadas substantivas subjetivas. Essas orações são assim chamadas porque elas então funcionam como sujeito da oração principal. Vamos ver um novo exemplo. É preciso que aprendas esta matéria. Temos aqui um período composto, mas vamos comprovar essa questão. Vamos assinalar com um traço os verbos que aparecem aqui, é e aprendas. Com dois traços, nós vamos marcar a conjunção que vai separar as duas orações. Não esquecer que no período composto por subordinação, a oração não iniciada pela conjunção será sempre chamada de oração principal. A oração iniciada pela conjunção é aquela que vai receber a classificação que nós estamos trabalhando agora. Então, é preciso, temos a oração principal e temos a segunda oração, que aprendas esta matéria. Vamos encontrar o sujeito da primeira oração buscando fazer a pergunta ao verbo. O que é preciso? Vejam que a resposta vem, que aprendas esta matéria. O sujeito deste verbo é encontrado na segunda oração. Portanto, a segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora nós vamos dar um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida para continuar esta questão. Até breve. Muito bem, vamos continuar então com a classificação das orações subordinadas substantivas. Elas se classificam também em subordinadas substantivas objetivas diretas. Por quê? Porque é uma oração inteira que vai funcionar como objeto direto da oração principal. Vamos a um exemplo. Desejo que você aprenda esta matéria.
Vamos mostrar aqui que temos um período composto grifando os verbos que aparecem neste período. Desejo e aprendas. Vamos marcar com 2 traços a conjunção que separa estas orações. Vamos separar estas orações. Agora, nós vamos classificar a oração principal. A oração principal, no período composto por subordinação, será sempre a oração não iniciada pela conjunção. No caso, é desejo. Muito bem. Tendo a oração principal, nós vamos ter que classificar a segunda oração. Para classificar a segunda oração, que é que você aprenda esta matéria, nós voltamos à primeira oração ou à oração principal e uma dica para vocês é a primeira coisa, identificar o sujeito da oração principal. Vejam vocês, perguntem ao verbo quem deseja? Eu. Então a oração principal já tem um sujeito. Ele está oculto, mas tem um sujeito. Agora observem que este verbo, desejo, permite que perguntemos a ele, desejo o quê? Vejam que esta pergunta nos leva a encontrar o objeto direto deste verbo, uma vez que ele é um verbo transitivo direto. Desejo o quê? Que você aprenda esta matéria. O objeto direto deste verbo está, portanto, na segunda oração. Temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por quê? Porque ela é o objeto direto da oração principal. Além das objetivas diretas, nós vamos ter também as orações subordinadas substantivas, objetivas indiretas. São aquelas que funcionam como objeto indireto da oração principal. Vamos ver um exemplo. Convenci-o de que ele aprenderia esta matéria. O processo é o mesmo. Nós vamos primeiro sublinhar os verbos deste período. Convenci e aprenderia. Vamos passar 2 traços embaixo da conjunção que inicia a segunda oração. De que, quando o que é acompanhado de uma preposição, ela faz parte deste processo. Agora nós vamos passar um traço para separar as orações. Convenci, temos aqui a oração principal e temos a oração subordinada. Subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque ela estará funcionando aqui como objeto indireto da oração principal. Por quê? Porque, vejam, convenci de que o verbo é transitivo indireto, portanto, pede um objeto direto. E este será encontrado na segunda oração. A segunda oração é, portanto, uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Agora nós vamos ver as orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. É aquela que funciona como complemento nominal da oração principal. Vamos ver isto num exemplo. Tinha certeza de que ele aprenderia esta matéria. Vamos fazer igual nós fizemos nos exemplos anteriores. Marcamos os verbos tinha e aprenderia. Vamos marcar com 2 traços a conjunção que separa as 2 orações. Temos aqui a oração principal, tinha certeza. Passamos um traço aqui, então, antes da conjunção. E temos a segunda oração funcionando como complemento nominal da oração principal. Por quê? Porque nós temos aqui tinha, o verbo está aqui. Se eu perguntar para o verbo tinha o quê, nós vamos observar que o complemento do verbo, ou seja, o objeto direto, é a palavra certeza.
No entanto, a palavra certeza agora é que pede um complemento. Certeza de quê? Quando uma palavra pede um complemento e esta palavra não é um verbo, esta palavra vai pedir um complemento que seria o que nós chamamos de complemento nominal. Ora, o complemento nominal da palavra certeza é encontrado na segunda oração. Portanto, a segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vamos fazer uma paradinha só para que vocês observem uma questãozinha que eu ainda não falei. Todas as orações subordinadas, substantivas, serão introduzidas, ou seja, serão iniciadas pela conjunção integrante que, ou pela conjunção integrante se. Todas as orações subordinadas substantivas serão iniciadas pelo que? Conjunção integrante. Daqui a pouco nós vamos fazer essa diferença entre que, conjunção integrante, e que, pronome relativo. Vamos continuar então com a classificação das orações subordinadas substantivas. Agora nós vamos ver que elas também podem ser orações subordinadas substantivas predicativas. Como o nome está dizendo, as predicativas vão funcionar como predicativo da oração principal. Vamos ver isto num exemplo. Minha vontade é que todos aprendam esta matéria. Marcamos os verbos então? Aqui está o verbo ser, marcamos com um traço o primeiro verbo do período e o segundo verbo do período. Vamos marcar com dois traços a conjunção integrante que. Agora, vamos dividir este período em duas orações. A oração principal será sempre aquela não iniciada pela conjunção. Temos aqui minha vontade é oração principal. Vamos ter a outra oração, a oração que nós classificaremos como oração subordinada substantiva predicativa. Por quê? Nós temos aqui o verbo ser. Ora, nós já sabemos que o verbo ser, ele é um verbo de ligação. Portanto, ele vai pedir um predicativo. E este predicativo do verbo nós vamos encontrar aqui na segunda oração, classificada, portanto, como oração subordinada, substantiva, predicativa. E para terminar esta subclassificação, vamos ver também que estas orações substantivas podem ser apositivas. São aquelas que funcionam como o aposto da oração principal. É toda uma oração que funciona como aposto. Vamos ver isto num exemplo. Desejo isto, que você aprenda esta matéria. Observem que este período foi organizado de forma que depois da palavra isto faz-se uma declaração. E que esta declaração é iniciada pela conjunção integrante que. Vamos fazer igualmente fizemos nos exemplos anteriores. Marcamos os verbos deste período. Desejo e aprenda. Vamos marcar com dois traços a conjunção que inicia a segunda oração. Dividimos o período em orações. Temos aqui desejo isto, a oração principal. E vamos observar que a segunda oração, igualmente iniciada pela conjunção integrantes que, vai funcionar como aposto de isto. Portanto, temos aqui uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Agora, nós vamos chamar uma música. Eu gostaria que vocês
observassem, sobretudo, a letra da música para perceberem como o narrador organiza as frases. Então vamos lá. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Eu fui a Lapa e perdi a viagem, que aquela tal malandragem não existe mais. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro, com aparato de malandro oficial, malandro, candidato a malandro federal, malandro, com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e talental, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe e chacoalha num trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro. Quem observou bem a letra da música do Chico, Homenagem ao Malandro, deve ter notado que há uma estrutura que se repete na letra. Quando ele diz, por exemplo, eu fui fazer um samba à nata da malandragem que conheço de outros carnavais. Mais adiante ele diz assim, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal. Vocês devem observar que este que aqui é sobre o que nós vamos falar agora. Este que aparece repetido em vários versos da música é um pronome relativo. Diferente daquele que inicia as orações subordinadas substantivas, que nós classificamos como que conjunção integrante. O pronome relativo que será sempre assim considerado quando ele puder ser substituído por o qual ou a qual. Vamos ver isto na própria letra da música para ver se é de fato isto que acontece. A nata da malandragem que conheço de outros carnavais. A nata da malandragem a qual conheço de outros carnavais. Sendo possível substituir o que pela expressão o qual ou a qual, ele será um pronome relativo. Vamos ver aqui no verso de baixo. Malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, o qual nunca se dá mal. Este que também é um pronome relativo. Os pronomes relativos vão iniciar, vão introduzir as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas são assim chamadas porque têm valor de adjetivo. Elas serão sempre iniciadas pelo pronome relativo. Quais são os principais pronomes relativos, então? O que, quando puder ser substituído por o qual ou a qual, pelo qual ou pela qual, onde, cujo e assim por diante. Nós vamos classificar as orações subordinadas adjetivas em restritivas e explicativas. Vamos ver como é que nós podemos estabelecer a diferença entre essas duas classificações. Observem aqui, quando dizemos o ouro, que é um metal, anda escasso. Vamos primeiro provar que se trata aqui de um período composto. Vamos marcar então os verbos que aparecem neste período. Temos aqui do verbo ser, e temos aqui o outro verbo. Portanto, um período com mais de um verbo, período composto.
vamos marcar a conjunção que inicia uma segunda oração. A conjunção está aqui. Vamos ver que tipo de que estamos tratando neste período. O ouro, que é um metal, anda escasso. Vamos ver se nós podemos substituí-lo por o qual ou a qual. O ouro, o qual é um metal. É possível dizer isso? É possível. Então, temos aqui um pronome relativo. O que? Pronome relativo inicia sempre uma oração adjetiva. Então, a oração adjetiva está aqui, que é um metal. Observamos, então, que a oração principal está aqui. O ouro anda escasso. Dentro da oração principal, nós intercalamos, nós colocamos, introduzimos uma outra oração, que é começada por um pronome relativo. Portanto, temos aqui uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Por que explicativa? Primeiro, porque nós podemos retirá-la do período sem prejuízo à ideia. Poderíamos dizer simplesmente, o ouro anda escasso. A oração subordinada adjetiva explicativa fala ou explica um fato a respeito do termo mencionado anteriormente. Pode ser retirada sem prejuízo ao sentido geral da ideia. Também é importante observar que as orações explicativas serão sempre isoladas pela vírgula. Observem aqui, o ouro, que é um metal, separadas pela vírgula. Diferente das orações adjetivas restritivas, que quando aparecem, elas, se retiradas do texto, podem prejudicar o sentido da frase. Vamos então ver como é que isto acontece. Observem este período aqui. O ouro que garimpei sumiu. Vamos fazer o mesmo processo para identificar o período composto. Vamos assinalar com um traço os verbos que aparecem. O ouro que garimpei, garimpar, o verbo garimpar e o verbo sumir. Vamos marcar com dois traços o que. Vamos agora observar que tipo de que nós temos aqui. Se ele puder ser substituído por o qual ou a qual, será um pronome relativo, como já falamos anteriormente. O ouro, o qual garimpei. Podemos dizer assim? Podemos. Temos aqui um pronome relativo. Ora, o pronome relativo vai começar sempre uma oração adjetiva. Então, vamos dividir este período em orações. Antes do que, um traço. Aqui está a oração principal. O ouro sumiu. Dentro da oração principal, nós introduzimos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por que restritiva? Porque, primeiro, se nós retirarmos esta oração, ela fará falta ao sentido que nós queríamos atribuir a este período. Vejam, eu pergunto, será que todo o ouro sumiu? Não, somente sumiu o ouro que garimpei. Aquele que eu não garimpei, o que não foi por mim garimpado, não sumiu. Então, nós estamos restringindo esse sumiço do ouro. E é essa a ideia que dá a oração restritiva. Observar também
que a oração subordinada adjetiva restritiva vai aparecer sempre sem vírgulas. A adjetiva restritiva, diferente da explicativa, aparece sem o emprego da vírgula. Aliás, o emprego da vírgula aqui nas orações adjetivas são essenciais para a sua classificação. Portanto, nós vamos ver esta questão nas nossas dicas de estudo, a fim de que vocês possam empregar com precisão essas duas orações. Agora nós vamos então para as nossas dicas de estudo, trabalhar um pouquinho mais com esta questão. Muito bem, vamos comparar agora dois períodos aparentemente iguais, mas que do ponto de vista sintático querem dizer coisas diferentes. Os livros, vírgula, que são interessantes, vírgula, instruem. Oração adjetiva e explicativa. Observem agora, os livros que são interessantes, instruem, adjetiva, restritiva. Aqui, separada pela vírgula, o que nós temos, o que ideia nós temos aqui nesse período? Os livros que são interessantes, ou seja, todos os livros são interessantes e todos os livros instruem. A ideia que nós temos neste outro exemplo aqui é que só instruem aqueles livros que são interessantes, os outros não instruem. A diferença básica entre a adjetiva explicativa e a adjetiva restritiva está aí. Agora é com vocês. Vocês vão resolver os exercícios do livro de vocês que solicita a classificação das orações subordinadas substantivas e das subordinadas adjetivas. Até a próxima aula e um abraço a todos vocês. Até lá! A aula de hoje teve como tema as orações subordinadas. Vimos o que são as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que têm valor de substantivo. Elas se classificam em subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. A professora Rose nos explicou o que são as orações subordinadas adjetivas e sua classificação. As adjetivas são as orações que têm valor de adjetivo. Elas podem se dividir em adjetivas explicativas e adjetivas restritivas. Até a próxima aula!